Vamos abrir em Números, capítulo 33. Números, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 10 ao 14. Como os irmãos sabem, nós temos, então, compartilhado sobre o caminho do cristão, né? Ilustrado pelas 42 estações, ou seja, o caminhar do povo de Israel no deserto, né? Saindo do Egito até a entrada em Canaã. Então, nós já compartilhamos algumas estações. Vamos ler a partir do versículo 10. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Guarda bem esse nome. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Êxodo, capítulo 17. Os irmãos me acompanham na leitura, eu vou ler o capítulo todo, é um capítulo curtinho, mas ele todo é o foco, então, do nosso encargo nessa manhã. Exatamente naquele ponto que nós vemos no versículo 14. Partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, observa aqui que não fala aquelas paradas intermediárias, né? Como a luz, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Algumas traduções devem trazer Jeová Nissi. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E por último, 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10.
Versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, uma rocha espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Senhor, porque se o Senhor não tivesse ido àquela cruz, Senhor, nós nunca poderíamos ter sido descedentados. O Senhor foi ferido por nós. Ó, Senhor, e o Senhor naquela cruz, como temos ouvido nesta manhã, o Senhor teve sede. O Senhor teve sede por causa de nós, Senhor. Aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. Senhor, nessa manhã nós pedimos que o Senhor realmente fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, Senhor, esses exemplos que o Senhor tem deixado para nós. Que venha nos encorajar, Senhor, na nossa caminhada contigo. Senhor, nós nos entregamos a Ti nesta manhã. Trazemos diante do Senhor os nossos 5 pães e os 2 peixinhos, porque somente o Senhor pode nos alimentar. E somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Eu sei que nós estamos caminhando um pouco devagar, mas cada uma dessas estações tem um ensinamento muito precioso, né? Que o Senhor nos deixou. Como nós vemos lá em 1 Coríntios, essas coisas foram escritas para nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado, né? São exemplos, tipo, né? Como a gente conhece, um tipo daquilo que o Senhor designou, preparou para as nossas vidas hoje, nós que vivemos na era da graça, né? Eu não vou cansar os irmãos com nenhum tipo de revisão, mas acho que é bom os irmãos lembrarem. Nós estamos chegando agora em Refidim. Mas antes de chegar em Refidim, nós vamos lembrar que os israelitas saíram de onde? Ramsés, não é isso? Eles moravam ali em Gósen, desfrutando de toda a fertilidade do Nilo, verdinho ali, né, com tudo que eles tinham, os alhos porosos, as panelas de carne, se fartavam de pão, uma situação confortável, mas eles eram escravos. Eles eram escravos de Faraó. Viviam ali sob o jugo de Faraó, que é um tipo de Satanás. Nós sabemos que o Egito é um tipo do mundo. E eles nós conhecemos a maneira tão preciosa como o Senhor liberou, e começa ali a caminhada deles com o sangue do cordeiro que foi derramado, passado no umbral e nas vergas das portas. Ali eles então celebram a Páscoa, né, a Páscoa do Senhor. Por sinal, estamos exatamente nesse momento, né? Eles vão celebrar a Páscoa agora em Israel ali, já estão celebrando, na realidade. E que ele ficou para um memorial. E nós sabemos que a nossa vida cristã começa da mesma maneira. Quando nós cremos no Senhor Jesus e aplicamos, né, temos aplicado nos nossos corações o seu sangue. Eles saem dali, então, vão para Sucote. Sucote, então, é a primeira parada. Sucote, nós lembramos, irmãos, significa o quê? O curral ou tendas, não é? Lembrando de como o Senhor começou a sua vida também. O Senhor nasceu numa manjedoura, num estábulo, basicamente foi isso, né? Eu mencionei até para os irmãos aquele hino da nossa irmã que fala de por Belém jornadeamos, né? Começa ali, nós que somos o Senhor. E esse hino é muito maravilhoso que nos leva até o final, quando o Senhor Jesus ele é crucificado, ele é ressurreto e ele é exaltado. A próxima parada, que é número 2, é Etã. Etã ali, eles começam a sentir, desculpe o termo, bafo do deserto, né? Era na beira ali, na divisão. Eles começaram a sentir agora para onde que eles estavam indo, né? Porque Deus tinha dado a ordem para Moisés para que o povo fosse adorá-lo no deserto, no lugar que Deus havia especificado. E ali em Etã eles começam a sentir, então, o calor do deserto. E de Etã, então, vão para a terceira parada, que é Migdol, que é torre, lembram? Fala de fortaleza, onde tinha, então, um destacamento egípcio em que eles monitoravam o trânsito que entrava, de fato, na Península dos Sinai, principalmente os escravos que iam explorar turquesa e cobre. Né? Nós vimos depois em Dófica como é que foi. A quarta parada, então, é Mara. Mara tem um paralelo importante aqui com esse capítulo 17. Eles chegam em Mara, encontram água, mas a água era amarga. E nós vemos ali como, de fato, Moisés, Deus indica uma árvore para Moisés, que nós vemos ali, é um tipo da cruz do Senhor.
Então, aquela árvore, então, é lançada, possivelmente era uma caça, era lançada nas águas, as águas se tornam doces. E por mais contraditório, paradoxal que possa ser, essa é a maneira como o Senhor nos trata. Essa é a obra da cruz. Por um lado é perda, mas é perda de tudo aquilo que nós precisamos ser despojados. Mas por outro lado é ganho. Então a cruz tem esse aspecto tão precioso, né? De que a cruz de fato adoça as nossas vidas, por incrível que pareça, porque ela é o instrumento que Deus tem para alcançar em nós o seu propósito. Saindo de Mara, eles chegam em Elim, e ali aquele consolo maravilhoso, né? Um pouquinho ao sul, descendo. Elim, então, tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras, é um oásis maravilhoso. E ali eles desfrutam daquele descanso, né? Lembra que quem conduziu os israelitas sempre foi o Senhor. Cada uma daquelas paradas foi cuidadosamente planejada pelo Senhor. E aquele descanso que o Senhor deu para eles ali, talvez pudesse fazê-los querer ficar por ali, mas Elim não era Canaã. O propósito de Deus é Canaã, não é Elim. Então nós aprendemos ali como, de fato, muitas vezes nós estamos em situações tão agradáveis, nós queremos ficar por ali, está tudo bom, sem problema nenhum, embora seja pouco provável, né? Nós queremos ficar por ali, mas o Senhor fala assim, não, tem que levantar acampamento e prosseguir a viagem, porque ainda não chegou em Canaã. Elim é muito bom, mas não é Canaã. Eles saem de Elim, então, o Senhor os leva para poder descansar um pouquinho mais no Mar Vermelho, né, nas praias do Mar Vermelho ali, se puder dizer assim. É interessante ver como é que o Senhor conduziu o povo, né? Não sei se ele deu uma chance para eles irem para a praia, né? Possivelmente. E dali eles saem, então, para o deserto de Sim. Só uma coisa que eu quero enfatizar para os irmãos, quando a gente lê Mar Vermelho na nossa Bíblia, eu falei isso outra vez também, esse vermelho no original é tanto que o termo que eles usam é Yam Sup, que significa caniço, é o mar de caniços. Em inglês é um pouco mais claro, até confunde, é Red ou Reed Sea, né? Reed significa caniço, né? Então, quando fala Mar Vermelho, remonta exatamente a isso, né? É um mar de caniços, né? Não é um mar vermelho no sentido de cor, né? Depois, então, eles vão do deserto de Sim. O deserto de Sim nos fala de argila, de lamaçal, né? E alguma coisa tremenda a gente vê ali, no capítulo 16, partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim. E ali, no deserto de Sim, eles experimentam a provisão de Deus. Lembra? Que ali eles murmuram contra o Senhor. Nesse trajeto, por 14 vezes, o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Lembra que um dos propósitos do Senhor ali em Mara, voltando em Mara ali, foi que realmente a cruz possa de fato curar. Lembra? Deus cura, é o Deus que cura, né? Curar de quê? De todo aquela doença do Egito. A murmuração, a incredulidade, a ingratidão são esse tipo de pecado. Então, o Senhor deseja nos tirar do Egito, mas também deseja tirar o Egito de nós. Ele deseja tirar essa amargura de nós. E quem faz isso é somente a cruz. Então, eles vão lá para o deserto de Sim, e ali eles experimentam a provisão de Deus com o quê? Com o maná. E aí nós vemos de maneira maravilhosa esse tipo do Senhor, que é o pão que desceu do céu. E não apenas o pão, o Senhor provê para eles também, à tarde, as codornizes. Né? Nós vimos como a mão de Deus, né? O dedo de Deus move, e então aquelas cordonizes que tinham seu trajeto de migração, não deveriam pousar ali no sul do Sinai, mas elas pousam ali, cobriram o deserto, né? E eles se abasteceram, né, de carne. Então tinha churrasco de tarde e pãozinho de manhã, né? Pãozinho fresquinho de manhã. E a palavra de Deus fala que o maná nunca cessou até que eles entraram na terra. A provisão de Deus é uma provisão perene. O Senhor, ele é fiel para poder cumprir a sua palavra. Ele cuidou e zelou pelo seu povo, né? Então, isso aí nos fala o deserto de Sim. É muito importante nós entendermos que o deserto de Sim antecede exatamente o que vai acontecer agora em Elim. Nós vemos ali o tipo do Senhor Jesus como o pão que desceu do céu, né? Em Elim não, desculpa, em Refidim. Em Refidim nós vamos ver uma realidade muito importante essa manhã, se o Senhor permitir. Bom, eles saem do deserto de Sim, lembra, os irmãos eles foram para Dófica. Dófica é aquele local que existe até hoje, que é
chama El-Cadim, Serabit, né? El-Cadim, é o nome, né? Lembra de Cadinho, né? Lembra que ali tinham as minas de cobre e de turquesa. Então, muitos escravos, eles iam ali para poder fazer essa exploração. E ali foi encontrado pela primeira vez, então, o que veio a ser a, a, o alfabeto, que derivou tanto o grego quanto o latim e assim por diante. Alguma coisa completamente nova, né? E esse registro nos fala da. Não precisávamos disso, mas fala da veracidade da palavra de Deus, que os modernistas e tantos outros, eles de alguma forma questionam se teria sido possível o Pentateuco ter sido escrito por Moisés. E aí nós lemos nesse versículo que Moisés, então, Deus ordena que Moisés escreva no livro, né, em memorial. Se é para escrever num livro, é porque tinha como escrever, né? Então tinha ali a questão da tão preciosa de nós vimos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Não temos que questionar. Não precisaríamos disso, não, né? Nós temos a palavra de Deus. Muito bem, eles saem de Dófica, e aí a palavra de Deus fala que eles foram para essa outra estação que chama A Luz. Não existe. Várias dessas estações comprovadamente foram encontradas arqueologicamente, nem todas. A Luz, não necessariamente, eles não sabem exatamente onde é que é essa estação de A Luz. Mas o trajeto possivelmente foi o seguinte: eles saem de Elim, que foi a quinta estação, eles vão descendo para o sul, vão para a sexta estação, que é o Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, eles descem para uma planície que eu falei para os irmãos, chama El Marcá. Os irmãos devem lembrar, com certeza, né? Essa planície fica bem próximo do Mar Vermelho também. E aí eles saem de El Marcá, eles dão uma volta, sobem. Eu prometo para os irmãos que a próxima vez, se o senhor permitir, nós vamos tentar projetar de novo. Os irmãos aguardem, né? Eles fazem uma volta e vão até Dófica, né? El Cadim, né? Serabit. E de Dófica, então, eles descem de... Opa. Me peça para ligar para... Deve estar me ouvindo ainda. Eles saem de Dófica, então, eles vão agora na direção sul, à luz. A luz, possivelmente, né? Uma outra região, né? Sem muita confirmação arqueológica. Uma planície também. E de Aluz, então, a palavra de Deus não fala basicamente nada sobre isso, né? Fala que foi uma estação. E de Aluz, então, eles sobem um pouquinho e vão para Refidim, que é onde nós chegamos. Ufa! Então, estamos chegando agora em Refidim. Refidim, hoje, é um oásis chamado Feirã, que é chamado ou considerado a pérola do deserto. É um lugar maravilhoso. Se eu permitir, nós vamos mostrar as fotos de lá. É um lugar muito bonito, cheio de palmeiras, verde, é um lugar maravilhoso. E nesse lugar, o Senhor então queria ensinar para o povo de Israel duas lições importantes, como também para nós. Lembra que no deserto de Sim, maná e cordonizes, né? E agora, em Refidim, o Senhor quer nos ensinar duas lições muito importantes. A primeira dela é que o povo teve sede, né? Os irmãos podem estar certos. Eu não sabia que o Luiz ia compartilhar sobre isso, não sei se ele sabia se ia compartilhar sobre esse tema. É. Então, é a maneira como o Senhor nos conduz, né? A sede do povo de Israel era uma sede justa, era justo, mas nos fala da nossa sede, da sede que a humanidade tem, como foi compartilhado dessa manhã. Somente a água que o Senhor provê, ela pode dessedentar, né? Essa outra água, a água do poço, ela dessedenta parcialmente, temporariamente. E essa sede fala muito mais profundo que uma sede física. É a sede que o homem tem e ela não pode ser dessedentada com qualquer outra coisa que não seja o próprio Senhor. O homem busca, como aquela mulher samaritana buscava, aplacar sua sede com um casamento após outro casamento, após outro casamento, após outro casamento. Ela tinha sede. Pecado dá sede. Ele gera essa sede. Por isso, quando o Senhor Jesus na cruz, ele falou, tenho sede, é porque sobre ele caiu
todo o pecado. Eu não consigo imaginar o tamanho da sede do nosso. Então, quando eles chegam ali, em Refidim, de fato, eles estavam subindo uma região árida, a sede física era justa, mas alguma coisa não era justa. Porque diz aqui, contendeu, versículo 2, capítulo 17, contendeu. Não foi simplesmente uma comissão que chegou para Moisés, Moisés, ó, tua mãe está com sede, não dá para arrumar um pouquinho d'água, não. Não. A postura deles foi uma postura contenciosa. E nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que Moisés é um tipo do Senhor Jesus. Ele ali era o representante de Deus. Agora, pausa. Vamos ter que retroceder um pouquinho. José é levado cativo para o Egito, né? E depois de um certo tempo teve fome na terra. Aí os irmãos de José descem até o Egito por causa da fome. E os irmãos conhecem tudo o que aconteceu. Isso aconteceu lá atrás, não é verdade? José também é um tipo de Cristo. Então, quando foi que Deus, Jeová, se manifestou naquele momento de maneira visível? O povo então está no Egito, eles ficam ali por 430 anos. Qual foi a interação que esse povo teve com Deus? Nós não sabemos. Que tipo, que tipo de culto eles prestavam a Deus? Eles conheciam, obviamente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tudo aquilo tinha sido passado para eles, mas eles nunca tiveram contato com Deus vivo e verdadeiro. Então, 430 anos se passam, e agora Deus fala que chegou a hora daquele povo encontrar com ele. Não tinha acontecido ainda. E vai acontecer, mas não vai ser hoje, não. Vai ser da próxima vez. Nós vemos que lá no Sinai, então, Deus, é a primeira vez que Deus se manifesta de maneira visível. Os irmãos entendem, certamente ninguém viu a Deus, mas aquele povo teve a chance de poder ver a Deus naquele encontro tremendo que aconteceu ali no Sinai. Então, tudo isso, observa bem, estava preparando para poder chegar naquele ponto, que foi quando, então, Deus se manifesta. Se o Senhor permitir, quando nós chegarmos lá, nós teremos a oportunidade de ver com mais detalhes a maneira tão rica como Deus se manifestou para o seu povo. Mas agora de uma maneira tão graciosa, lembrando que os primeiros 14 anos representam um período da infância deles, né? Lembra? 42 estações, as primeiras 14 estações eles estão no período da infância deles. As próximas 14 estações é o período da sua juventude, né? E as últimas 14 estações é o período da sua vida adulta. Então, eles eram bebês, haviam recém sido batizados, né? No mar. Em Moisés, como a palavra de Deus fala. Eles estavam começando a sua jornada. E aí, quando eles murmuram perante Moisés, mas murmuram, contendem contra o Senhor teve todo o cuidado e o carinho com aqueles bebês. Observe como é que foi a reação do Senhor nesse ponto. Nós vamos ver a reação do Senhor em um outro ponto. À medida que o tempo vai passando, o tratamento do Senhor vai mudando. A gente não pode esperar que o Senhor nos trate como bebês, porque isso deseja que nós avancemos na nossa vida espiritual. Nós não podemos ficar para sempre bebês, né? O Senhor deseja que Ele tenha para si uma noiva que é compatível com Ele. Né? O Senhor não ia, como o irmão coloca, o Senhor não ia casar com um bebê, com um neném. A contraparte do Senhor é a noiva, né, que tem a maturidade do Senhor. Então o Senhor deseja que nós alcancemos essa maturidade. Então eles contendem com Moisés e diz, dá-nos água para beber. Observa a força, o comando que eles dão, dá-nos água. Estão dando ordem para Moisés aqui. Por um lado, nós vemos que essa abordagem, uma abordagem que talvez para qualquer um de nós, eu não sei como é que eu reagiria, talvez eu saiba como é que eu reagiria se alguém virasse para mim e colocasse dessa forma. Quer dizer, eu estou aqui com a responsabilidade de conduzir o povo pelo deserto, o peso que isso era, né, 2 milhões de pessoas, sabendo que Deus pode prover, e o povo vem reclamar comigo. Ah, eu perdi a paciência. Mas olha só, olha o que Moisés disse. Por que contendeis comigo? Por que Moisés falou isso? Por uma razão muito simples. Irmãos,
Eles haviam saído do Egito. A palavra de Deus fala que o Senhor, com braço forte, ele arrancou, ele tirou o povo de Israel do Egito com braço forte, com mão forte. Da mesma maneira que ele tirou você e a mim. Não acho que foi pouca coisa, não. Irmãos, o mundo agarra de uma tal maneira, se não fosse o braço forte do Senhor, você estaria lá ainda. Não acho que você saiu sozinho por sua conta, não, nadando, não. Foi o braço forte do Senhor que te arrancou de lá. Eles viram isso. A libertação que eles tiveram, devem ter ficado impressionados, porque os egípcios foram graciosamente dando ouro, joias, etc. para eles, né? Olha só que coisa impressionante. E dali o Senhor faz com que eles, apertados pelo exército do Egito, dos egípcios atrás deles, de frente para o mar, o Senhor abre aquele mar na frente deles. Eles contemplam a libertação que o Senhor traz para eles. Eles veem a mão do Senhor, eles veem o dedo de Deus. Eles veem como o Senhor adoça aquelas águas. Ele vê como é que o Senhor provê ali, aquelas 12 fontes com as 70 palmeiras. Ele vê a maneira tão maravilhosa como o Senhor vai provendo a cada passo. Chegando no deserto assim, Deus dando o alimento dos que vem do céu, não sabia nem o que era. Dando codornizes para ele, a mão do Senhor movendo o tempo todo. E eles chegam e contendem com Moisés. Que tipo de atitude que é essa? Observem bem. Versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. Murmurou contra Moisés. Murmuração novamente. Lê lá 1 Coríntios capítulo 10. A murmuração. Eu tenho batido nesse ponto com frequência, irmãos. Que a gente murmura, a gente nem percebe. Está tão acostumado a murmurar. E disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Qual foi a reação de Moisés? Qual que seria a minha reação? Qual que seria a sua reação? É começar a discutir com o povo. Quem que vocês acham que vocês são? Que ousadia que é essa de reclamar? Né? Presta atenção no que Deus fez com vocês. Não. Qual que é a reação de Moisés? Ele se volta para o Senhor. Esse é um ensinamento tão precioso para nós. Muitas vezes nós recebemos essa contenção, essa oposição, é a nossa primeira reação. Nós vamos ver a reação da nossa carne é responder imediatamente. A nossa carne nos impulsiona a responder o agravo, mas Moisés não fez isso. Lembra, o Senhor Jesus, da mesma maneira, levou para o seu pai, aquele que tinha o poder de livrar da morte, inclusive. Moisés então clamou Moisés ao Senhor e disse: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me, que a situação que ele estava, Senhor, é com o Senhor. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é do Senhor de nos conduzir até Canaã. Mas, obviamente, nós temos que caminhar no deserto. O seu desejo que nós caminhemos, que nós amadurecemos. Tem o nosso lado também, irmãos. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão, olha que interessante, o bordão com que feriste o rio. Não foi o bordão que ele levantou para separar o mar. Que rio que é esse? Nilo, né? Os irmãos lembram? Ele toca com esse bordão nas águas do Nilo e as águas se tornam em sangue. Isso é muito significativo. É esse bordão. E observe bem o que diz aqui. É muito importante isso aqui. Toma contigo alguns anciãos. Leva contigo, irmão, o bordão com que feriste o rio vai. Eu não sei se tem alguma outra tradução, mas que fala o teu bordão. Era o bordão de Moisés. É aquele mesmo. Hã? A tua vara. É aquela mesma que ele lançou na frente de Faraó e se tornou uma serpente. É aquele mesmo bordão. E aquele mesmo que tocou o rio e se tornou em sangue. Então Moisés vai com os anciãos. Existem alguns aspectos que nós não vamos entrar aqui, mas tem um aspecto representativo dos anciãos, não foi para todo o povo aqui, os irmãos observam. E vai. Versículo 6. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Geograficamente, irmãos, é muito interessante ver que Refidim não ficava muito distante do Monte Sinai. Como assim nós entendemos onde é, tem discussão até hoje, onde é que é Monte Sinai, né? E eu vou mostrar para os irmãos
Por que que eu acho que eu concordo com os irmãos que entendem que aquele local ali é o Jebel Musa que chama? Esse lugar era muito próximo. Por isso que fala aqui, olha, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, que também é mesmo que fala do Sinai também, certo? Alguns falam que é uma outra rocha, e dela sairá água e o povo beberá. Moisés fez assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós. Os irmãos observam que o pecado central desse povo é a incredulidade. Eles não creram no Senhor. Eles questionam. Após tudo aquilo que o Senhor fez, eu falo assim, o Senhor está no nosso meio? Olha que postura. Certamente eu e você não teríamos falado dessa forma. Esse foi o problema, irmãos. Mas observa bem, apesar disso, o Senhor, com toda a paciência, com aquelas criancinhas, o Senhor não faz nada. Ele provê a rocha. Ele provê a água daquela rocha. Mas observa bem, esse texto é tão curtinho, a gente não sabe o que aconteceu aqui, né? Eles beberam ou não beberam? Qual foi o resultado? Deu o texto. Só diz, assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E é isso. O que aconteceu? Vamos um pouquinho para frente. Salmo 105, versículo 41. Esse salmo fala das maravilhas do Senhor, né? Para lembrar como o Senhor foi maravilhoso com Israel no deserto. Os irmãos depois ler esse salmo como um todo, mas vamos ler o versículo 41. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram, qual torrente pelo deserto. Irmãos, está aí. Quando Moisés feriu a rocha, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a palavra de Deus nos fala claramente, dela brotaram águas que correram qual torrente. Parem comigo um pouquinho. O Senhor diz para Moisés, primeira coisa, leva a vara com você e toma os anciãos. Muito bem. E agora? Bom, a gente precisa conhecer um pouquinho da história. Os irmãos se lembram que Moisés, depois que ele feriu, matou aquele egípcio, ele foge. Ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto de Midian. Ele se torna pastor de ovelhas, não é verdade? Alguns irmãos falam que ele teve desarreio. De fato, o Senhor começou a fazer Moisés desaprender tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito por 40 anos. Tem um que fala que estava ali conversando com ovelha e vaca. Então, por isso, quando o Senhor fala com ele da passagem sardinha, eu sou pesado de língua, não dou conta de falar. Imagina. Moisés desaprende, então, o que ele tinha aprendido no Egito, ali no deserto, por 40 anos. 40 anos, irmãos. Lembra, Moisés viveu 80 anos depois que ele saiu do Egito. Então foram 120 anos os dias de Moisés. Mas por 40 anos ele teve que andar pelo deserto com os rebanhos. E no deserto, como é que ele podia dar de beber para os rebanhos? Como é que era isso? Ele, como pastor, ele aprendeu. Há muitos anos, nós sabemos a maneira como o Senhor criou essa terra. Aquela península do Sinai, ela estava sob a água. Tanto que os irmãos devem se lembrar quando a gente mostrou, quando eles cruzaram o Mar Vermelho, ali que são chamados Lago Amargo, né? Timsa, aqueles lagos ali, aquilo ali na realidade não eram lagos, aquilo tudo era um corpo de água, né? Porque o nível da água era muito mais alto. E a península do Sinai, ela estava coberta de água. E nesse período a água, obviamente, ela penetrou aquele tipo de rocha, tem vários tipos de rocha ali, e a água ficou aprisionada. Era água salgada, sem dúvida.
Mas com o tempo esse sal decanta, e esse sal, ele ficava, obviamente, como se fosse um tampão nas frestas da rocha. Então, aquele recipiente reservatório, né, das rochas, ficava basicamente tampado pelo sal, que obviamente ia escorrendo e ia tampando aquela fresta. Então, os pastores ali no Sinai, eles sabem, eles conhecem, batendo, qual rocha que tem água. Então, o que que eles fazem? Com essa vara, eles batem nessa formação de sal e quebram aquilo, aí jorra água. Então, certamente Moisés deve ter experimentado e feito isso algumas vezes nos seus 40 anos ali no deserto. Mas a situação agora é um pouquinho diferente, porque a água que saía talvez de uma rocha era suficiente para descedentar ele, família, talvez o pequeno rebanho que ele tinha. Mas nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, mais gado. Não é o que eles falaram aqui? Como é que é descedentar essa quantidade de gente e animais? Como é que ele ia saber qual rocha tinha essa quantidade de água, irmãos? Ele tinha experiência dele mesmo, mas é só o Senhor. Mais uma vez, o Senhor tem que mover o dedo, mas agora de maneira muito maravilhosa. O que que acontece? Deus fala assim, olha, eu vou estar em frente a ou sobre a rocha. A presença do Senhor indicou qual que era a rocha. Moisés não tinha como descobrir qual rocha que era. E era aquela rocha que Deus tinha reservado desde a fundação do mundo, para que pudesse descedentar o povo de Israel naquele dia. Muito bem, algo precioso a respeito dessa rocha. Essa rocha, o termo em hebraico, eu não sou fluente em hebraico, claro que não, mas é tsu, que significa um rochedo, uma rocha baixa, certo? Existe uma rocha que é uma rocha mais alta, então nós vamos um pouquinho para frente, comigo aqui, Números, no capítulo 20. Observe que esse uma outra situação, certo? E é o mesmo povo. Só que aqui é cerca de 40 anos depois. Versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. É Zim mesmo, não é Sim, não. Esse aqui é um outro deserto, ele fica mais ao nordeste da península do Sinai, certo? Na região de Cádiz. O povo, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Estão vendo aí? Mesma coisa. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E povinho difícil, hein? Contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E aí houve outras sedições que aconteceram, a gente sabe, né? Bom, porque trouxesse a congregação do Senhor a este deserto. Interessante a palavra congregação. É a mesma palavra igreja, eclésia, eles foram chamados para fora. Isso é que é igreja, né? A palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora, né? Eles foram chamados para fora do Egito. Deus o arrancou de lá, né? Então fala congregação como congregação do Senhor, do Senhor, a congregação do Senhor. É como também nós, né? Nós somos chamados para fora. Para morrermos aí, nós e nossos animais, mesma coisa. E por que nos fizer subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar? Olha só, amaldiçoando tudo. Nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber, ou seja, aquilo que você prometeu para a gente lá, a terra que mana com leite e mel, a terra que tinha abundância, cadê? Onde nós estamos aqui, não estamos vendo nada disso, que conversa que é essa, né? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. De novo, olha a postura desses dois, não contenderam com o povo, mas eles foram perante o Senhor. E se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor desapareceu. Disse o Senhor a Moisés: observem, toma o bordão. Alguns irmãos entendem que essa não era a vara, mas era aquela vara, ou era o bordão que Moisés feriu o rio, mas aqui era o bordão do Senhor, aquela vara de Arão, aquela que floresceu.
toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Os irmãos devem se lembrar disso. Observa que ali em Êxodo capítulo 7, falou para ferir a rocha. Mas aqui fala para falar a rocha. E dará sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a ver a congregação e a seus animais. Aí nós lembramos o que aconteceu. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. O bordão de diante. Então, é por isso que essa frase remete que possivelmente essa era a vara de Arão, o bordão do Senhor. Era diferente do bordão de Moisés. Uma vara diferente aqui, era um bordão diferente. Ouvi agora, observa bem, aí Moisés, né? Que era, segundo a palavra de Deus, o homem mais manso sobre a face da terra. Moisés agora ficou irado. Olha só a terminologia que ele usa. Ouvi agora, rebeldes, certo? Eu podia ter parado ali, ouvi agora. Dois pontos. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós? Porventura faremos, nós faremos, sair água dessa rocha para vós outros? E o que os irmãos observam aqui? No primeiro caso, era apenas os anciãos. Aquele milagre ali em Massá e Meribá foi apenas para os anciãos. Mas agora todo o povo estava ali. Observa bem. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes. Não apenas uma, mas duas vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, bebeu a congregação e os seus animais. E aí nós vemos a punição, o veredito do Senhor sobre Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresce em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Observa que a questão era de quem era a glória. Não é verdade? Moisés, talvez naquele ponto, apesar de ser manso, ainda havia dentro dele alguma coisa não muito boa, não é? E observa, Moisés aqui está chegando próximo do seu final. Já devia estar perto dos seus 120 anos. Ele devia ser alguém maduro. Então os irmãos observam, nossa, mas como Deus foi duro com Moisés. Mas Moisés já havia avançado na sua vida. Em outras palavras, Deus esperava, entendam bem, Deus esperava mais de Moisés. Deus nos conhece, né? Mas pelo tempo que ele havia caminhado com o Senhor. Deus, a expectativa de Deus era outra. Por isso que o tratamento de Deus com Moisés foi muito mais duro. Os irmãos percebem? Por isso que a responsabilidade de nós, que muito recebemos, é muito maior. Então, irmãos, isso é uma advertência para nós. Observa como esses tipos do Antigo Testamento são tão importantes para nosso caminhar hoje. Muitas vezes você pode achar que a maneira como o Senhor está lidando com você pode ser dura demais. Não é não. Deus tem a medida certa. A questão é onde você deveria estar. Desde que você começou a sua caminhada até agora, onde você deveria estar? O propósito de Deus é que todos nós cheguemos à maturidade, né? À estatura de Cristo. Fala em Efésios 4:13. Onde nós estamos? Pelo tempo, nós deveríamos ter chegado lá. Em algum ponto, pelo menos, né, na sua caminhada. Não sei quanto tempo você criou no Senhor. Por isso que a gente pode achar que o Senhor foi muito duro com Moisés, porque exatamente, lembra, ele foi a pessoa que conduziu o povo desde a saída do Egito até a borda da terra, mas ele não entrou. Ele não tomou posse. Ele não tomou posse daquilo que Deus tinha prometido. Claro que nós sabemos que Deus tem um propósito, teve um propósito muito específico para Moisés. Deus leva então até Pisga, né, e ele contempla a terra, né, de Dan até Berseba, viu tudo aquilo que Deus tinha prometido, mas ele viu a distância. Mas Deus não permitiu que ele entrasse. Por quê? Porque pela época da vida de Moisés, não era para ele ter cometido esse problema aqui. Deus trata duramente. E ele diz aqui, ó, visto que não cresce em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Isso significa Massá e Meribá, né? E o Senhor se santificou neles. Então, esses dois momentos em que o povo tem sede, a gente vê que o povo age da mesma maneira.
né? A situação é diferente. Por que que isso aconteceu? Então, a primeira rocha, como eu falei para os irmãos, é uma rocha baixa, né? Um rochedo. Vamos voltar lá para Êxodo capítulo 17. Diz aqui, versículo 6: Eis que estarei ali, o Senhor se antecedeu para poder indicar qual que era a rocha. Estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Essa rocha aqui, como falei para os irmãos, em hebraico é Tsur. Vamos lá, Números capítulo 20. Normalmente fala da rocha aqui. Os irmãos devem saber dessa diferença. Versículo 10, 20 e 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Essa rocha aqui, a palavra hebraica é Selá. Qual que é a diferença entre essas duas rochas? A primeira é um rochedo baixo. A segunda, essa palavra Selá significa elevado. Uma rocha alta, uma rocha diferente. Qual que é a diferença? A primeira rocha nos fala do Senhor que foi ferido. Lembra, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus ele foi crucificado, a vara de Deus caiu sobre ele e feriu o nosso Senhor. Aqui nos fala do momento da crucificação do Senhor. E é muito precioso a gente ver que esse capítulo 17, ele acontece, obviamente, logo depois do capítulo 16. Mas o que tem no capítulo 16? No capítulo 16 nós vemos o Senhor, o pão que desce do céu, que foi dado. Lembra? Filipenses capítulo 2. Ele abriu mão, não de ser Deus, mas de toda a glória que ele tinha ali. Ele se humilhou, tomando forma de um homem. Isso nos fala da encarnação do nosso Senhor. E ele se humilhou e foi até o ponto de morte e morte de cruz. Esse foi o trajeto do Senhor. É disso que nos fala o capítulo 16 e 17. O Senhor Jesus se despojando, se humilhando, o pão que desce do céu. E agora, no capítulo 17, ele então é ferido por nós. O pecado de todo mundo estava sobre ele. E aí, essa vara, lembra? Foi a mesma vara que transformou a água em sangue lá no Nilo. Essa vara toca na rocha e fere a rocha. E daquela rocha sai água em abundância. Nós lembramos lá em João, mencionado pelo nosso irmão hoje, João capítulo 7, quando o Senhor Jesus se levanta em alta voz e fala: Quem tem sede, vem a mim e beba. Os irmãos percebem? Ele é exatamente essa rocha. Quem tem sede, vem a mim e beba. E fala, porque aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios. Lembra lá em Salmo, nós vemos as torrentes, as correntes de água viva. Essa é a água que o Senhor tem para dar. E aqui fala exatamente dessa maravilhosa, o antitipo que é o nosso Senhor, exclamando em alta voz: Quem tem sede, vem a mim e beba. O Senhor é aquele que provê essa água. Então, por outro lado, nós vemos quando a vara de Deus fere o Senhor. Nós também lembramos lá do testemunho de João, que quando veio aquele soldado e perfurou o lado do Senhor, do seu lado saiu sangue e água. É muito maravilhoso ver como a palavra de Deus é tão precisa. É tão precisa. Essa é a obra de Deus. Eu tinha expectativa, irmãos, de poder falar da segunda parte, certo? Que é exatamente, e é muito importante, mas acho que merece a gente. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre a questão da rocha, mas sobre Amaleque, certo? Esse é um texto muito importante para a nossa vida cristã. E eu não tenho tempo, né, nesses minutos que faltam, de poder tocar com a profundidade necessária. E nós precisamos de voltar a lembrar para aqueles que já conhecem e aprofundar naquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa segunda parte do texto, que são as duas lições. Mas nessa primeira lição, deixa eu falar um pouquinho mais a respeito
a respeito dessa rocha, né? Por que que, por que que de fato é utilizada a palavra rocha? Por que uma rocha? O que que é uma rocha, né? Nós sabemos que as rochas dos montes foram criadas por Deus. Mas quando fala de rocha, pelo menos são três aspectos fundamentais dessa rocha. Rocha nos fala de alguma coisa que está estabelecida, está fundamentada. Vamos abrir em Jó, no capítulo 18. Vamos ler só alguns textos aqui. Jó 18, versículo 4. Ó tu que, ó tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Está perguntando aqui. As rochas estão profundamente estabelecidas. Lembra do Senhor também quando ele fala, aquele que foi o construtor prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. De novo, é um tipo tão maravilhoso, porque o Senhor, ele é o construtor, não é verdade? O apóstolo Paulo nos fala. Ele tem nos edificado sobre si mesmo, sobre a rocha. Então, quando o Senhor nos edifica, ele sabe o construtor, ele nos edifica sobre a rocha, que é ele mesmo, que é o fundamento. Isaías, um pouquinho para frente aí, 9, 6. Alguns textos, eu acho, para os irmãos. Tem muitos outros, né? Os irmãos conhecem esse texto. Fala do Senhor. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nosso Senhor, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele está estabelecido para sempre. Mateus 21 nos fala da durabilidade da rocha. Mateus 21, versículo 24. Espera um pouquinho. Ah, o texto está errado aqui. Eu anotei errado. Mas, em suma, quando fala da durabilidade do Senhor, o Senhor Jesus, aí Hebreus, né, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. E aí nós voltamos agora para o segundo texto que nós vemos falar em Números capítulo 20. Ali fala de uma outra rocha, que é a rocha mais alta, não é? Por que que, então, Moisés, ao ferir a rocha, aquela rocha, ele cometeu algo errado? Lembra? Essa segunda rocha fala que a palavra é elevado, uma rocha alta. Aí ele nos fala que agora o tipo da pessoa do Senhor Jesus exaltado. Exaltado à destra de Deus Pai. Lembra? Importava o Senhor morrer uma só vez para sempre. Ao ferir a rocha por duas vezes, o que Moisés fez, ele estava, de fato, como que apontando para uma segunda morte do Senhor Jesus. Mas naquele momento, aquela rocha é uma rocha exaltada. Fala do Senhor Jesus exaltado à destra de Deus Pai. Então, de maneira nenhuma, Moisés poderia ter tomado aquela ação. Os irmãos percebem? Então, o Senhor Jesus exaltado, ele é o nosso grande sumo sacerdote, que ele intercede por nós. Por isso que ali Deus fala com Moisés, você fala. O nosso Senhor Jesus, ele nos ouve como nosso advogado, como nosso grande sumo sacerdote. Não há necessidade de que o Senhor seja imolado novamente, não faz sentido. Ele foi morto uma só vez. Infelizmente, nós vimos que ao longo da história, isso hoje, até hoje, na Igreja Católica, a missa é basicamente isso, é novamente a morte do Senhor. Nós lembramos da morte do Senhor, mas o Senhor Jesus, ele não está sendo morto novamente. Vocês não percebem? É uma diferença fundamental. Então, essa é a diferença. Quando nós vemos Moisés na segunda rocha, uma rocha elevada, que fala, então, do Senhor Jesus exaltado. Isaías 53, os moços, acho que é
devendo um texto para os irmãos aí. Isaías 53, os irmãos conhecem de cor, né? Diz o seguinte, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido. Esse foi na primeira instância. Voltando lá para, eu vou concluir aqui, no capítulo 17, e se o senhor permitir, a próxima vez nós vamos tocar especificamente do capítulo 17, versículo 8 até o 16. Mas só para podermos concluir aqui hoje. Diz o seguinte, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá significa tentação, Meribá significa murmurar. Massá e Meribá. Quando então aquela rocha é ferida, o povo então vê, obviamente, né, o milagre que Deus fez, né, com ele movendo o seu dedo. E como nós vemos lá em Salmos, nós vemos que as águas fluíram de maneira abundante. Isso aqui também nos remete a algo tão maravilhoso. Lá em Atos, no capítulo 2, nossos irmãos têm compartilhado sobre isso. Essa água é um tipo do Espírito Santo. Então, de maneira abundante, é como se o Espírito Santo tivesse sendo derramado. Lembra? O Espírito Santo só poderia ter sido enviado depois que o Senhor Jesus padecesse, depois que ele morresse. Nunca antes. Nunca antes. E nesse instante ali, naquele deserto, em Massá e Meribá, nós vemos tipologicamente essas duas coisas acontecendo. A morte do Senhor Jesus, do lado dele fluindo água viva, que também é um tipo do Espírito Santo. E por que que é tão relevante nesse momento? Os irmãos lembram quando nós lemos o texto, eu falo assim, e agora? Aqui fala que assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aqui não fala se a água jorrou ou não. Nós sabemos que ela jorrou, com certeza. Né? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O próximo versículo é como se fosse uma quebra. Diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Os irmãos percebem, parece que tem uma certa descontinuidade nesse texto. Mas beberam, e daí, bom, ok, de repente vem Amaleque, que história que é essa? E por que Amaleque? Onde? De onde que veio Amaleque? E quem é Amaleque? Irmãos, Amaleque é um tipo da carne. É por isso que eu acho que nós temos que gastar um tempo mais cuidadoso a respeito desse assunto. Porque esse é um problema. É o problema que nos acompanha na nossa vida cristã. Lembra que quando diz aqui, olha, no versículo 13, e Josué desbaratou a Amaleque. Desbaratou. Tem toda a história, tem tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Mas Josué desbaratou Amaleque. Ele não exterminou Amaleque. De alguma forma, Amaleque iria acompanhar o povo de Israel por um bom tempo. Da mesma forma que a nossa carne nos acompanha por um bom tempo. E nós temos que compreender diante do Senhor essas verdades que são fundamentais. A questão do velho homem, do nosso eu, do pecado, da carne. O que são essas coisas? E por que eu disse para os irmãos que parece que está uma coisa descontínua aqui? Não está, não. Então, para concluir, um spoiler para a próxima vez que nós estivermos juntos falando sobre esse assunto, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Que os irmãos conhecem bem também. Esse trecho que é tão conhecido nosso, ele fala de uma verdade tão fundamental que frequentemente nós nos esquecemos. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si.
para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Será que os irmãos percebem o que aconteceu aqui? Tipologicamente, nós vemos de alguma forma o Espírito Santo sendo derramado. É como se fosse a manifestação do Espírito Santo naquele momento. Exatamente nessa hora. O que diz aqui? Não fala aqui que o Espírito milita contra a carne. O que está dizendo aí? A carne milita contra o Espírito. Observe que ali aparece Amaleque. E Amaleque agora vai contender de maneira cruel, de maneira pérfida, de maneira sorrateira, porque é assim que a carne atua. Mas, de alguma forma, havia ali a provisão daquelas correntes de água viva que representam o Espírito. Então, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Isso fala da nossa vida. Esse é um tipo da sua vida e da minha vida, do nosso dia a dia, no nosso caminhar com o Senhor. Então, irmãos, eu vou terminar por aqui. Que o Senhor realmente continue falando e ganhando os nossos corações. São muitas lições preciosas que tem nesses textos, né, que o Senhor nos deixou. E se o Senhor permitir, quando retornar em algum momento, eu continuar aqui, nós vamos então tocar nessa segunda parte. Os irmãos procurem lembrar, espero que até lá os irmãos se lembrem, né? Porque realmente a segunda parte dessa estação em Refidim é fundamental. Fundamental para a sua vida, para a minha vida e para tudo aquilo que vai acontecer depois também. Tá? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Senhor, somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor foi ferido, o Pai o feriu por nós. Somos gratos, Senhor, pela vida que de Ti nós recebemos. Somos gratos, Senhor, porque hoje nós não precisamos mais ter sede, porque o Senhor realmente nos colocou no nosso interior rios de água viva. Senhor, nós pedimos que realmente o Senhor venha fortalecer a cada um de nós nessa caminhada. Ó, Senhor, como nós precisamos, carecemos desesperadamente. Senhor, que essas verdades se tornem realidade em cada uma de nossas vidas. Temos ouvido tantas mensagens, Senhor, tantas coisas temos lido na Sua palavra ao longo das nossas vidas. Ó, Senhor, quantas vezes elas estão tão distantes da nossa prática. Ó, Senhor, nós cremos que é pelo Teu Espírito que o Senhor vai operar isso em nossas vidas. Pois nessa manhã nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha nos atrair, para que nós possamos correr após o Senhor. Cada um de nós, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos do Senhor. O Senhor fortalece-nos, Senhor, nessa semana. Senhor, que as nossas vidas sejam, antes de tudo, agradáveis ao Senhor. O Senhor vá diante de nós. E não apenas isso, não permita que nós possamos desviar os nossos olhos da coluna de nuvem e da coluna de fogo. No nome do Senhor Jesus.